ouviu aquele ditado, o mar calmo não faz bom marinheiro? E a verdade é que é assim que a vida funciona. O Davi que leva lanche para os irmãos é diferente do Davi que governa de uma forma que nunca houve e nunca haverá sobre Israel, é o que diz a palavra. O símbolo que está na bandeira de Israel até hoje é o símbolo do governo e do reinado de Davi. Mas ele enfrentou perseguições, deserto. Ele foi perseguido por quem ele mais amou. O maior milagre e a maior ação de Davi não foi matar um gigante, porque ele era ainda menino quando fez isso. O que Davi fez de mais extraordinário foi não matar Saul quando poderia ter feito. Ele corta uma parte da sua capa e depois fala: Saul, você está me perseguindo, mas eu poderia ter acabado com você. Sabe por que eu não fiz? Porque eu não vou tocar em alguém que foi ungido por Deus. Então a gente vê um rei que assume o trono com glória e governa com autoridade, mas ele já foi um menino um dia que Deus permitiu que passasse por circunstâncias para que se tornasse um homem de Deus, para então receber a promessa de Deus. A gente precisa de caráter para sustentar a unção que Deus quer derramar. A gente precisa de processos para não se perder quando a promessa se cumprir, irmão. Deus vai lapidando a gente através de processos, e os milagres são essas patentes em Deus. Você viu alguém que voltou de um leito de morte? Essa pessoa, ela tem uma autoridade para ministrar a vida que é diferente de quem nunca esteve lá. Alguém que já faliu e foi restaurado tem uma autoridade para falar sobre provisão diferente de quem nunca quebrou ou nunca começou. Alguém que já se separou e retomou o casamento, alguém que quase perdeu sua família e conseguiu restaurar, tem uma autoridade diferente de quem nunca nem começou. Então o que a gente tem que entender é que na nossa jornada da fé, as nossas cicatrizes não são vergonha, nossas cicatrizes são patentes. Quanto mais marcado você for em Deus, mais autoridade você carrega nele. Você está comigo? Diga amém. Eu já falei sobre isso, mas eu estou vendo muita gente nova aqui. Eu queria relembrar. A gente quer viver milagres, e quando a gente ouve uma mensagem como essa de romper em fé, muitas vezes a gente se anima e acha que a jornada vai ser mais leve, mas se você quer viver milagres, você vai precisar viver problemas, porque todo milagre é uma resposta de Deus a um problema da terra. Todo milagre nasceu de um problema. O milagre do paralítico só existe porque ele não andava. O milagre do fluxo de sangue só existe porque ela sangrava. O milagre da ressurreição de Lázaro só existe porque ele morreu. O reinado de Davi só existe por causa dos exércitos da perseguição. A paternidade na fé de Abraão só existe por causa do que ele abriu mão. O apostolado de Pedro só existe porque ele foi marcado. E depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro, que fugiu de Jesus quando ele era crucificado, agora anda na rua da cidade e a sombra dele cura pessoas nas calçadas. Irmão, os processos de Deus são para nos levar a lugares mais altos em Deus. Você está comigo? Diga amém. Isso não é positivismo, isso é coerência. Qual é o sentido de um Deus que se move em glória, mas que não leva o seu povo a viver coisas sobrenaturais? Irmão, uma igreja que desistiu de ansiar pelo sobrenatural, ela está em crise de identidade, é incoerente. Cremos num Deus de milagres e não desejarmos milagres diários. Deus pode fazer milagres essa semana, na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde. Você crê nisso? Eu acabei de voltar de uma cruzada de milagres, e sabe o que é interessante? Uns 10 dias antes da cruzada começar, faltava 1,8 milhão de reais, e eu estava pensando: Deus, como vai ser? Eu não sei como vai ser, eu sei que vai acontecer. Você me deu uma palavra, eu sei o que eu vi. Isso era uma coisa que me sustentava em vários dias difíceis. Deus, eu sei o que eu vi, eu sei o que o Senhor me mostrou. Deus não é defraudador, irmão. Ele não vai te mostrar algo que não tem interesse de cumprir. Ele não vai gerar algo que você tem expectativa e depois ele vai deixar você só na expectativa. Isso é o que homens fazem. Se Deus te mostrou algo, Ele está interessado em cumprir. Pastor, mas por que tem visões que Deus me deu que ainda não aconteceram? Duas coisas podem acontecer para você estar num momento como esse. A primeira é se talvez essa visão não foi Deus quem te deu. E a segunda é se talvez Deus ainda está esperando você estar no lugar que Ele te pediu para estar, para Ele cumprir o que Ele disse que faria. Você está comigo? Deus não empurra ninguém à força para o seu destino profético.
Ele me mostrou uma cruzada de milagres, mas eu poderia fingir que não entendia, ou não querer me expor tanto, ou passar. Deus não vai me fazer acordar em cima de um palco, olhar para o lado e tem 20 mil pessoas no Geonesse Arena e falar: vai, prega, eu fiz acontecer. Não, irmão. Deus não mima os seus filhos dessa forma. Ele mima a gente nos dando mais do que a gente poderia ter. Mas a gente precisa estar no lugar que Ele chamou para estar, para receber o que Ele disse que daria. É assim que Deus faz. Você dá um passo e os céus se movem. Você dá o passo e os céus se movem. Pastor, qual que é o milagre que tem nisso? Os céus estão se movendo por causa de um passo de um homem, irmão. O favor de Deus, a graça de Deus, os milagres de Deus não são necessariamente ausência de posicionamento. Eles são ausência de mérito. Eu não mereço o que eu vivo, mas eu me posicionei para viver. Essa é a jornada da fé, esse é o equilíbrio da graça. Essa graça que a gente ouve a respeito de um Deus fazendo tudo, irmão, tudo que Deus fez, na perspectiva da graça, está ligado à salvação. O que Ele fez, só Ele poderia fazer. Essa graça salvífica, Ele se entregou, Ele cumpriu, está consumado, nada mais precisa ser feito. Então, em relação à salvação, já está completo, mas ainda assim eu preciso crer pela fé. Salvos pela graça, mediante a fé. Eu preciso crer e não duvidar, eu preciso confessá-lo. E aqueles que o confessarem diante dos homens, Ele também os confessará diante de Deus. E a partir do momento que eu sou salvo, o que eu faço, André? Agora você vai viver milagres, porque deve ser muito triste você morrer e ser alguém que foi salvo em Jesus, mas por 30 anos não foi canal para salvar ninguém, não foi toque de Deus para ninguém, não foi boca de Deus para ninguém. Irmão, quando você é salvo, você se torna parte do corpo de Cristo, e esse corpo, ele não está parado ou omisso, ele não está adormecido. O corpo de Cristo está fazendo milagres ao redor da terra todos os dias. Então, se você quiser fazer parte disso, você vai ser a mão de Deus, a boca de Deus, a voz de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Deus escolheu a loucura da pregação como instrumento de salvação. Deus escolheu homens comuns para fazerem parte do seu reino. Deus escolheu improváveis para governar em tempos de caos. E como isso acontece? Através da fé. Galeria dos heróis da fé. E eu estou finalizando. Hebreus 11, 29 diz: pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, eles morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta como os que haviam sido desobedientes. Quem mais eu direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, colocaram em fuga os exércitos estrangeiros. Irmão, Deus não é um Deus de coisas difíceis. Declara com autoridade, diga: Deus é o Deus do impossível. Mateus 18, 18. Eu digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Pastor, por que tem coisas que eu e a minha família concordamos e ainda não aconteceram? Porque tem um pressuposto básico em todo milagre de Deus, que a gente não pode negligenciar. É que quando eu concordo com algo que aponta para aquilo que Deus quer fazer, isso vai acontecer. Mas quando eu concordo com algo que não vai me levar para os lugares que Deus quer me levar, Deus não vai ser cúmplice. Guarda isso. A gente pega a história do filho pródigo. A Bíblia diz que ele fala para o pai: pai, eu quero ir embora. O pai fala: pode ir. Pai, eu quero minha parte da herança. Ele fala: pode levar. Só tem uma coisa, filho: para o lugar que você vai, eu não vou com você.
Guarda isso, irmão. O Pai deu liberdade, o Pai deu provisão, mas o Pai não deu companhia. O fato de Deus nos dar liberdade para fazer escolhas não significa que Ele vai com a gente em todas elas. A concordância que libera o sobrenatural precisa partir de um pressuposto: eu ouvi algo de Deus e eu me movo segundo o que Deus me mostrou. Então tudo que dois concordarem sobre qualquer assunto vai ser feito. E eu vou abrir um parênteses aqui. Por favor, não faça disso um fundamento ou uma doutrina, mas vou abrir um parênteses aqui. Vai ser feito desde que isso aponte para o seu destino profético. Porque se eu concordo com algo que me rouba de Deus, eu não vou ter a bênção de Deus. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Deus só se responsabiliza por uma porta que Ele abriu ou por um fogo que Ele acendeu. A gente vê essa história lá na época do tabernáculo. Um dos sacerdotes, o fogo se apaga e ele reacende. É no mesmo lugar, é o mesmo fogo, é a mesma essência, continua queimando. Mas quando Deus olha para aquilo, Ele fala: esse fogo é estranho. Porque Deus não tem compromisso com o fogo que Ele não acendeu. Deus não tem compromisso com uma porta que Ele não abriu. Deus não tem compromisso com o milagre que Ele não te apontou. Você está comigo? Diga amém. Mas a palavra está dizendo que se dois ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa, algo sobrenatural vai acontecer. Você tem noção do poder que existe quando a gente está junto em adoração, liberando palavras de vida sobre a nossa família? Você tem noção quando você está de olhos fechados, declarando, como a gente fez ainda há pouco, que a gente vai romper em fé? Você está declarando: Pai, eu creio que ainda esse ano eu vou viver o sobrenatural. Eu creio que 2022 já é o melhor ano da minha vida. Eu creio que basta uma palavra sua e o sobrenatural vai se tornar natural. Eu creio que basta um toque seu e toda enfermidade precisa sair. Eu creio que há poder no teu nome para me libertar de tudo que me prendia. Eu creio que as cadeias não vão suportar o poder da sua glória. Eu creio que toda ideia do céu é mais poderosa do que qualquer ideia que eu posso ter. Eu creio, Pai, que a sua unção despedaça o jugo, liberta o cativo, cura o enfermo. Eu creio no renovo sobrenatural. Eu creio que as suas palavras são vida eterna. Eu creio que hoje é um bom dia para viver milagres. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: eu creio que hoje é um bom dia para viver milagres. Palavra, Romanos 10:8, a palavra está perto de você, diz a Bíblia. Ela está em sua boca, em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. E se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Até a salvação aguarda um pressuposto: eu preciso crer e confessar. Irmão, olha para mim. A Bíblia diz que assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. A verdade é que a gente se torna aquilo que a gente está falando. Tem gente que fala de problemas a semana inteira, tem gente que fala de portas fechadas a semana inteira. Mas se eu creio que eu estou me tornando o que eu estou falando, eu preciso falar mais sobre milagres. Você está comigo? Eu preciso falar mais sobre milagres. Lembra que eu comentei ainda há pouco, e o louvor pode subir, porque eu vou finalizar agora. A gente fez uma cruzada e faltava 1,8 milhão de reais alguns dias antes. Eu falei: Deus, como vai acontecer? Da onde vai vir? E aí Deus falou comigo que me trouxe paz. Ele disse: filho, quando você vai fazer uma cruzada de milagres, a cruzada acontecer, fundamentalmente já é o primeiro milagre. Cada cidade que você começar a orar, cada lugar que você chegar, esse lugar está recebendo a cruzada, já é o primeiro milagre. Você já começa cada culto com o primeiro milagre como testemunho vivo. Geonesse Arena tinha mais de 18 mil pessoas. A nossa contabilidade não é oficial, porque depois que passou das 18 mil, algumas pessoas ainda entraram. Tinha entre 5 e 6 mil pessoas do lado de fora que não puderam entrar. Centenas e centenas e centenas de pessoas curadas durante o período de oração. Alguém pode celebrar comigo? Milhares de novos começos. Quando a gente olhou aquilo, eu falei: cara, isso é um milagre.
Antes da primeira cura acontecer, já haviam milagres acontecendo. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!